chorar, se emocionam, e ali, naquela emoção, há batismo com o Espírito Santo. Isso é muito interessante, dentro do contexto pentecostal. Mas o ensino, que tem sido muito desprezado em muitos lugares do país, está muito escasso. E hoje as pessoas aceitam todo tipo de coisa justamente por falta de ensinamento. Né? Pessoas pregam como esse ensinamento que entrou no Brasil, que eu nunca aceitei isso, né? Essa tal de doutrina da prosperidade. Isso não existe, isso é uma balela. Isso não existe. Esses homens não têm nada a ver. O Evangelho não é isso. Os bens materiais não são consequências, não são prioridades na vida de ninguém. Ele acompanha a tua vida espiritual, corre na paralela, mas o básico, o consonante, o prioritário, o real, o verdadeiro, o que nós buscamos é a nossa vida espiritual, é termos uma vida espiritual em comunhão com Deus, resolvermos as nossas pendências e vivermos em comunhão com Deus. Isso é o importante que nós aprendemos. Eu aprendi isso nos primeiros dias de crente do missionário Samuel Nistro, lá em São Cristóvão. Então, isso aí, bens materiais corre na paralela, vai acontecendo normalmente, mas não é o fundamento de nossa fé. Nós não somos crentes para ser rico materialmente. Isso pode acontecer, ter a riqueza de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas não como prioridade. Isso vem como consequência. Então, a falta de ensino leva as pessoas a essas igrejas, a essas coisas, esses programas de televisão, e as pessoas ficam muito impressionadas, e você dorme pobre e amanhece rico. Isso tudo passa. Isso tudo são modismo que passa. Só fica a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. Apareceu aquele negócio do cai-cai, já está desaparecendo. Apareceu o dente de ouro, também já está desaparecendo. Vai desaparecendo. Porque não tem conjunção doutrinária, não tem apoio bíblico. Isso vem, é uma onda e passa. Aí fica só a palavra na sua pureza e na sua simplicidade. É só isso aí. Então nós estamos também conscientes de que os ensinamentos bíblicos se dividem em 3 grupos, né? Os mais fáceis, os menos fáceis e os mais difíceis. Essa é a categoria do ensinamento da Bíblia. Quais são os ensinamentos mais fáceis? Os ensinamentos mais fáceis são todos os ensinamentos relacionados com o projeto da salvação da alma. O que quer dizer isso? Que Deus reduziu a salvação do homem a um nível irredutível. Não se pode reduzir mais nada. A única coisa que você faz para ser salvo é só crer. Não tem mais nada. Crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então, Deus reduziu esse projeto. Então, a salvação, ela engloba justificação, regeneração, eleição, adoção. Tudo faz parte das doutrinas cardeais da salvação, no ramo da soteriologia. Então, tem os ensinamentos menos fáceis. Está no segundo grupo. São os ensinamentos relacionados com os dons espirituais. Né? Que muita gente diz que os dons espirituais é o adorno da igreja, como se fossem essas flores. Mas dons espirituais nunca foi adorno para a igreja pentecostal. Dons espirituais é ferramenta para o trabalho. Ferramenta para o trabalho. Deus batiza o crente com o Espírito Santo e com propósitos, objetivos de usá-lo dia após dia nas suas mãos. Ferramenta do trabalho. E nessa área de dons espirituais, quem ensina sobre isso, quem pastoreia a igreja, eu fui presidente de igreja há 11 anos, tem que ser uma pessoa muito equilibrada, né? Na área dos dons, porque se ele solta muito, o povo fica fanático. Se segura demais, o povo fica frio, como é que vai fazer? Então tem que manter um certo equilíbrio, nem tanto ao mar e nem tanto à praia. Entre o mundano e o fanático, o mundano é melhor do que o fanático. Porque o mundano é digno de compaixão, e o fanático, ele vê todo mundo perdido, só ele está salvo. E não se deixa demonstrar por ninguém. E o fanatismo religioso tem levado à bancarrota muita gente. Que o diabo
O diabo ele trabalha nos dois extremos. Ou no extremo da excessividade, excesso, ou no extremo da escassez, né? Ou excessivo ou omitivo. Ou de mais ou de menos. Então é difícil você encontrar pessoas centradas, equilibradas. Né? Equilibradas e centradas. Por exemplo, na área dos dons espirituais. Quantas vezes nós ouvimos por aí afora em nossas igrejas que quando alguém profetiza, é Deus que está falando. E nunca foi, mas nós precisamos aprender. Não é? Precisa aprender. Quando alguém profetiza, nunca foi Deus que está falando. Nunca pode ser. Não pode ser Deus, de jeito nenhum. É a pessoa que está falando. Agora, a pessoa pode estar falando sobre inspiração divina. É diferente. Uns profetizam e os outros julguem. Por que é que vai julgar? Você vai julgar a Deus? Não. Por que é que você vai julgar? Porque mesmo que a inspiração é divina, não se esqueça disso. O vaso que está entregando é de barro. E às vezes Deus inspira o vaso de barro, 10 palavras proféticas, como é o vaso de barro. Ele coloca 2, 3, 4, 5 por conta dele. Aí recebe o julgamento da palavra. Porque ninguém está acima da palavra. A palavra é para corrigir, para respaldar, para burilar os dons espirituais. Então, a palavra está acima de tudo. Né? Os dons estão subalternos à palavra. Ninguém pode ir contra a palavra. Ah, mas quando Deus me usa, eu nem sei o que estou falando. Está doido? Não existe isso não, irmão. Não, mas quando Deus me usa, você tem que saber o que está falando, para quem está falando e o que está falando. O culto é racional, tem responsabilidade. Tem responsabilidade. Isso aqui não é espiritismo, isso aqui é cristianismo. No espiritismo, o diabo absorve a razão das pessoas. No cristianismo, não. O culto é racional, é inteligente. Todos nós, você pode estar cheio do Espírito Santo como você estiver. Você está em pleno uso das faculdades da razão. Amém? Não, isso. Quando Deus me toma e sai por aí, quebra as cadeiras, sai por aí, joga sapato para cima. Aí quando Deus me toma, está errado, isso não existe não, meu irmão. Os dons espirituais são coisas maravilhosas. Quando há uma coordenação de ensinamento, não há coisa mais linda do que ver um crente cheio do Espírito Santo. Lágrimas, glórias, louvores, adoração. Essa é a simetria dos dons. Mas para quebrar as coisas, e agora está essa onda, né? Fulano quebrou tudo, mas que não é para quebrar, irmão, aqui é para edificar. Quebrou o quê? A igreja passa tanto tempo construindo, comprando cadeira, dificuldade, aí você chega e quebra tudo. Não é para quebrar nada. Isso aqui é para consertar, para edificar, renovar. E existem 3 fontes por onde passa o ensinamento. 3 fontes. Pedagogicamente, os ensinos são herdados, você aprende por herança, por pesquisas e por revelação. Então ninguém tem razão de se gloriar em nada. Tudo que eu sei, aprendi dos outros. Tudo que eu sei, aprendi dos outros. Que razão eu tenho de me gloriar? Hein? Nós somos produtos de uma escola. Não é assim ou não é? Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido. Amém? Então eu fiquei 4 anos no seminário ouvindo os melhores do Brasil. O começo. E ali estava aprendendo 4 anos, ouvindo os homens, a começar por pastor João de Oliveira, que foi arrebatado 26 horas fora do corpo, um homem de santo, de vida santa, Alcebiades Pereira Vasconcelos e tantos outros. Então, conhecimentos são herdados, herdou, pesquisados, você pesquisou nos livros, e revelados, que advém a nós através da oração, através da sua comunhão com Deus. E dentro da pedagogia escatológica, o texto que eu li fala a divisão dispensacional da humanidade. Como Paulo, pelo Espírito, divide a humanidade.
A humanidade é dividida em 3 grupos. São eles os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Quem são os judeus? São todos os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaac, os descendentes de Jacó. São chamados de Israel, filho de Israel, hebreus ou israelitas. E quem são os gentios? Os gentios são os não-judeus. São chamados de nações, gregos ou estrangeiros. E quem é a igreja? Muita gente diz, nós somos o Israel de Deus. Nós não somos nada de Israel de Deus. Tem que aprender, irmão. Quem é Israel de Deus, não? Nós somos igreja. Parece um negócio de Israel de Deus. E paz haverá sobre Israel de Deus. Israel de Deus lá, não aqui. Então fica os pastores lá de São Paulo, aquele lado de lá, usa quipá, usa o talitre, usa o manto, usa não sei o quê, que eles querem judaizar a igreja, porque não conhece a dispensação da humanidade. A igreja era gentílica, agora ela é igreja. Nós éramos gentios, agora não somos mais, somos igreja. Igreja é composta de 2 povos, judeus e gentios convertidos a Cristo. São Paulo disse, Deus de 2 povos fez um. Essa é a doutrina, viu? Deus de 2 povos fez um, quebrando a parede da separação. Tanto judeus como gentios têm acesso a Deus pelo mesmo Espírito. O Espírito é um só. Amém? Então temos que ver isso aí, aonde está. Por exemplo, se eu peço ao pastor Kennedy para ler Miqueias 2:10. Isso é Bíblia? Isso aí é uma Bíblia? Mas fininha desse jeito? Mas é Bíblia mesmo? Que tamanho de Bíblia é essa que ele tem, meu Deus do céu? E ele fica catucando assim, é Bíblia. Agora é assim. Miqueias 2:10. Leia, meu filho. Levantai-vos e andai, porque não será aqui vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói. Então você tem que aplicar a Bíblia no tempo e no espaço. Para quem é que Deus está falando aí? Hein? Para os judeus? Para os gentios? Para a igreja? A turma que acha que Deus está falando para a igreja, levante a mão. Para a igreja. Uma calma bem alta, irmão. Seja decidido. Muito obrigado. A turma que Deus acha que Deus está falando aí para os gentios. Ali está. E a turma que Deus está falando para os judeus. Ih, não ninguém quase. Tá? Então é por isso que precisa ensinamento. Ensinamento não é grito. O ensinamento não apela para a emoção. O ensinamento apela para a razão. Aqui não tem um evangelista gritando que vocês conhecem. Não, aqui eu ensino. Então, os que falaram que Deus está falando para a igreja, quase acertavam, mas não acertaram. Os que acham que Deus está falando para os gentios, quase também acertavam, mas não acertaram. Então Deus está falando para os judeus. Espera aí. Mas pode ser aplicado para a igreja. A Bíblia é uma espada de quantos gumes? Quantos gumes tem a Bíblia? Quantos? 2. Vocês são tímidos, é assim mesmo? Mas vocês não eram assim, não. 2 gumes. Gume número 1. Vamos lá? Interpretação. Gume número 2, aplicação. O segredo da aplicação está onde? Na interpretação. Se interpretar errado, aplica errado. É por isso esse número de tantas coisas por aí que você vê. O erro onde está? A interpretação. Então tem que ter muito cuidado na interpretação. Deus está falando para os judeus, mas pode ser aplicado para a igreja. Pode ser. Que 75% da Bíblia é direcionada aos judeus. Ficamos com uma sobrinha de 25%. Tá bom, né? Se Israel tivesse aceito Jesus, nós seríamos abençoados em Israel. Como Israel rejeitou, nós somos abençoados direto por ele. Você não se alegrou com isso? Hein? Israel rejeitou,
Muitas coisas. E por que falar da vinda de Jesus? E por que esse interesse de falar da vinda de Jesus? Sabe por quê? Abra sua Bíblia aí. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. Na Bíbliazinha do pastor Kenneth, que ele no instante encontra, ela é fininha, mas ele encontra logo. Vá, meu filho. 2 Pedro, capítulo 3, 3 e 4. Ele já encontrou. 2 Pedro 3, 3 e 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Meus irmãos, acreditem os senhores e senhoras e pasmem. Pasmem. Olhem para mim. Olhem para o meu nariz. Olhem para o meu rosto. Não tire o olhar de mim. Olhe para cá. Olhe para cá. E não converse com seu irmão. Não converse. Não converse. Olha. Pasmem. Já existe muita gente em nossas igrejas. Eu vou mais além. Inclusive pastores. É forte essa, né? Que não acreditam mais na vinda de Cristo. Eu não vi nenhuma reação de vocês. O céu deles é aqui. Quer dizer, a palavra antropologia quer dizer estudo do que olha para cima. Assim. Jesus diz, quando estas coisas, que coisas? A evidência dos sinais começarem a acontecer, levantai vossas cabeças e olhai para cima. Porque a vossa redenção está próxima. Você nunca vai ver um porco vivo olhando para cima. Porco vivo só olha para baixo. Esse povo, esse evangelho de prosperidade, é vocação de porco. Só olha para cá. Que comeremos, que beberemos, que vestiremos, é só para cá. Os hinos, a hinologia, é só para cá. É culto a hedonismo. É culto à personalidade. É o homem. É o grande pregador. É o pregador famoso. Não existem grandes pregadores, irmão. Isso é uma farsa. Existem grandes mensagens que são colocados em vasos de barro. Quem está entendendo? Quem está entendendo? São Paulo disse, temos este tesouro. Vamos para a Bíblia. Em vaso de barro, para que a glória seja de Deus e não do homem. Não adianta querer roubar esta glória. Essa glória é imérita, é de Deus. Nós somos apenas um cano por onde a água passa. E se o cano estiver enferrujado? Não tem problema. O compromisso não é com o cano, é com a água. Paulo diz, para que eu pregando aos outros, ao cano, eu mesmo não venha a ser rejeitado. Então o que vai tirar o homem do céu chama-se pendências. Casos mal resolvidos, ou nunca resolvidos. Olhe para seu irmão e diga, resolva suas pendências. Pendências. É isso que faz com que o CPF espiritual fique estragado. Então, meus irmãos, aqui em São Paulo, um pastor da Assembleia de Deus me abordou e disse, pastor, o senhor está pregando ainda sobre a vinda de Jesus? Eu estou, agora que é mais forte. Esse rapaz não prega não, Jesus não vem não, irmão. Da Assembleia, né? Não, para ele não vem, para ele vem o juízo, o anticristo, o reino do anticristo, mas para nós, Jesus vai voltar a qualquer momento. O pastor Marcos foi meu auxiliar, meu cooperador, meu pastor auxiliar lá. Assumi um campo, presidi um campo. Para mais nunca, eu não quero ser pastor de guerra mais, não aguento não, muito pesado. E aí assumi um campo lá, fiquei 3 anos pastoreando esse campo. Mas um pastor
18 anos de pastor, irmão Vânia, 18 anos, secretário da convenção. Me entregou o campo e virou muçulmano. Está lá. Abriu a primeira mesquita muçulmana e João Pessoa está lá com aquele negócio, aquele barrete de coisa. E a mulher dele também.